Jovem, rico, famoso e parecia ter o mundo aos seus pés. Mas, numa madrugada silenciosa em Buenos Aires, o Liam Payne caiu da varanda de um hotel e nunca mais acordou. A notícia chocou o planeta. Um ex-integrante da maior boy band dos últimos tempos, morto de forma trágica em circunstâncias que até hoje geram dúvidas. A pergunta que não quer calar é: o que realmente aconteceu com Liam Payne naquela noite? Foi um acidente? Um descuido fatal? Ou existe algo a mais nessa história que ainda não sabemos? Nesse vídeo, você vai entender quem foi o Liam Payne, por que sua vida se tornou tão conturbada, digamos, nos últimos anos, e os mistérios que rondam a sua partida precoce. Os amigos muito próximos do cantor têm um culpado bem claro na visão deles. Mas, antes de a gente prosseguir, eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Já deixa um like e um comentário, nem que seja um emoji, considere se tornar membro desse canal para não perder nenhuma novidade e me ajudar aqui nas produções. Me siga também no Instagram, @EuSouMarcosCampos, combinados? Bora conhecer essa história que tem várias camadas que valem a pena ser contadas e conhecidas, como por exemplo, vocês sabiam que muito antes do Liam Payne ser um astro da música, o sonho dele era ser atleta olímpico? Pois é, aqueles acasos da vida. Talvez inclusive se esse sonho tivesse se realizado, ele ainda estaria aqui, não é? Mas vamos conhecer toda a biografia dele em detalhes, porque toda a história tem um lado que a gente ainda não conhece. Infância e início de carreira. Liam James Payne nasceu no dia 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, na Inglaterra. Desde muito cedo, sua vida já mostrava sinais de que não teria uma trajetória comum. Com apenas alguns dias de vida, o Liam foi diagnosticado com disfunção renal e precisou de cuidados médicos intensivos nos primeiros anos, o que o deixou mais recluso e protegido na infância. Para se ter uma ideia do tamanho da gravidade desse problema que ele tinha nos rins, era necessário fazer uma medicação injetável muitas vezes no bracinho dele durante o dia e a noite. O Sr. Geoff e a Sra. Karen, pais do Liam, tiveram que ser guerreiros para cuidar do filho. Mas, graças a Deus e aos cuidados da família, o garoto conseguiu se recuperar e crescer bem lá no noroeste de Birmingham. E olha, eu nunca iria imaginar isso, mas na infância do Liam, o maior sonho dele era se tornar um corredor olímpico. Pois é, e olha que ele tinha certo talento para o esporte, viu? Para isso, ele se levantava todos os dias às 5 horas da manhã para correr uns 8 quilômetros, isso antes de ir para a escola. O cara era focado, chegou inclusive a treinar para os Jogos Olímpicos da Juventude, correndo em nível bem competitivo. Porém, o seu talento maior estava mesmo na música. Ele foi descobrir essa vocação na escola quando ele tinha por volta de 12 anos de idade. Foi quando ele começou a aprimorar suas habilidades de cantar, quando se juntou a Pink Productions, que era um grupo de artes cênicas com sede em Wolverhampton mesmo, o que lhe permitiu então mostrar o seu talento na frente de uma audiência real pela primeira vez. E um outro fato curioso da vida e da infância do Liam é que ele sofria tanto bullying na escola que resolveu aprender boxe, o que o ajudou nessa fase difícil da vida. Mal sabiam esses amiguinhos aí a estrela que o rapaz iria se tornar, não é? Aos 14 anos, o Liam tentou a sorte pela primeira vez no programa que mudaria sua vida para sempre, o The X Factor, um dos maiores reality shows musicais do Reino Unido. Porém, ainda não era a hora dele brilhar. Naquela ocasião, ele até passou da primeira fase, mas posteriormente os jurados disseram que ele ainda não estava pronto, era muito novo. Mas o Simon Cowell, um dos jurados e que seria fundamental em sua carreira anos mais tarde, pediu ao Liam para que ele voltasse para uma nova audição quando ele fosse um pouco maior. E foi exatamente isso que o jovem lá de Wolverhampton fez. 2 anos mais tarde, em 2010 já, agora com 16 anos de idade, o Liam fez o teste novamente para o The X Factor com a música Cry Me a River. Ele recebeu então aplausos de pé pelo público e também pelo Cowell, e assim ele começou a sua trajetória de sucesso na música. Porém, no meio do caminho ainda teria algumas quedas, algumas pedras, mas que no fundo, no final das contas, até que teve o seu lado positivo.
o Liam acabou sendo eliminado como artista solo. Só que os jurados Simon e Nicole Scherzinger tiveram uma ideia que mudaria para sempre o rumo da música pop. Juntar o Liam a outros 4 candidatos do programa: Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e também Niall Horan. Essa junção aí permitiria aos garotos continuarem concorrendo no programa, e foi assim que nasceu One Direction. Sucesso com One Direction. Formado quase como um experimento dentro do The X Factor, One Direction rapidamente ultrapassou qualquer expectativa. O engraçado é que, apesar da experiência bem-sucedida, eles não venceram aquela edição do programa, ficando em terceiro lugar atrás de Rebecca Ferguson e também do vencedor, o Matt Cardle. Porém, após o show, eu nem preciso dizer a vocês quem fez mais sucesso, não é? Eles não venceram, mas saíram de lá como verdadeiros fenômenos. O Simon Cowell, vendo que os garotos tinham muito potencial, pagou, firmou ali um contrato de cerca de 2 milhões de libras para que os meninos assinassem um contrato com a gravadora Psycho. A sua decisão, obviamente, logo se pagaria. E em 2011, eles lançaram então seu primeiro álbum de estúdio, o Up All Night, estreando já como número 1 na Billboard 200. Fato esse que nenhum outro grupo britânico tinha feito ainda na história. Então, com 18 anos de idade, só 18 anos, o Liam e seus amigos já marcavam o nome na indústria musical internacional. Impressionante mesmo para quem, poucos anos antes, como vocês se lembram, sofria bullying na escola. E o primeiro single da One Direction, What Makes You Beautiful, lançado em 2011, explodiu nas paradas e virou um hino da geração teen. Mas agora falando mais um pouco da função do Liam no grupo, com sua voz firme e presença constante nos vocais principais, ele logo se destacou como um dos pilares do grupo. Fora isso, nos bastidores, ele também tinha um papel fundamental, e ele era visto como um cara mais maduro do grupo. Alguns fãs até o apelidaram de Daddy Direction, ou seja, papai da banda, para tentar ali manter os colegas mais focados e organizados. Bom, galera, a verdade é que entre 2011 e 2015, One Direction lançou 5 álbuns, fez turnês mundiais e conquistou milhões de fãs. Eles lotaram estádios, quebraram recordes de vendas e se tornaram uma das boy bands mais bem-sucedidas da história da música. Mas nós sabemos que por trás da fama, o ritmo desses artistas é bem exaustivo e, em alguns casos, perigoso. Viagens intermináveis, pressão da mídia, a ausência de uma vida pessoal. Aos poucos, então, o peso da fama, digamos, começou a cobrar o seu preço. Fora que, por passar muito tempo juntos, algumas tensões e desentendimentos entre os jovens era meio que inevitável. Então, tudo isso, somado ao fato de que alguns deles, a essa altura dos fatos, já estavam com planos, cogitando um projeto de carreira solo, a separação do grupo começou a ser vista como questão de tempo. Em 2015, então, o Zayn Malik foi o primeiro a sair do grupo e pouco depois a banda anunciou uma pausa por tempo indeterminado, que na verdade seria mesmo para sempre. Para muitos jovens, foi o fim de uma era de ouro. Já para os integrantes, seria um momento de reinvenção, e foi isso que o Liam tentou fazer. Porém, ele nunca mais viveria o sucesso que ele teve no grupo. Carreira solo e vida conturbada. Como eu comentei com vocês, o Liam tentou se reinventar e em 2017 ele lançou seu primeiro single solo, Strip That Down, em parceria com o Quavo, uma mudança meio que brusca para um estilo mais voltado ao pop com influência do hip hop. A música até que foi bem, mas as críticas foram mistas. Muitos começaram a especular que o Liam ainda não tinha encontrado definitivamente sua identidade artística. Ele continuou fazendo parcerias com outros artistas apesar disso, e talvez seu maior sucesso nessa fase, nos feats da vida, tenha sido com a Rita Ora, com o hit For You, que estourou em vários lugares do mundo. Nos anos seguintes, então, ele lançou mais músicas e apenas um álbum solo chamado LP1, só que o sucesso que ele alcançou nessa carreira solo nunca se comparou, sequer chegou
próximo ao sucesso que ele tinha feito com o grupo One Direction. Na verdade, não chegou nem perto disso. E ao mesmo tempo, sua vida pessoal começou a virar manchete. E não pelas melhores razões, digamos. Relacionamentos conturbados, mudanças drásticas de visual, sumiços das redes sociais. Fato foi que o Liam passou a demonstrar sinais de instabilidade. Em entrevistas, ele chegou a falar abertamente sobre depressão, alcoolismo e problemas com medicamentos controlados. The problem we had in the band, and I don't blame anybody for this, I don't want to seem like I'm whining or moaning, oh my God, look at my life, whatever. But it feels to me like when we were in the band, the best way to secure us because of how big it got was just lock us in our rooms. And of course, what's in the room? Minibar. So at a certain point I thought, well, I'm going to have a party for one. And that just seemed to carry on throughout many years of my life. And then you look back, how long you've been drinking and stuff, you're like, Jesus Christ, that's a long time. Even for someone who's, you know, as young as I was. Aquele jovem que era considerado o mais cabeça da turma na época da boy band tinha infelizmente perdido algumas batalhas para a saúde mental, para tudo que é derivado disso, né? Problemas psicológicos, emocionais. Apesar disso, ele tentava mostrar que estava em busca de um recomeço. Dizia que estava sóbrio, mais controlado e havia até rumores de uma possível volta do One Direction. No meio dessa sua carreira solo, o Liam chegou a engatar um relacionamento com a estrela britânica Cheryl Cole, que era uma das juradas do The X Factor e tinha o conhecido lá em 2008, quando ainda ele era um adolescente. A relação dos dois até rendeu algumas críticas justamente por conta da diferença de idade entre eles. Eles tiveram um filho em 2017, um menino chamado Bear Gray, porém, no ano seguinte, eles já se separaram. Enfim, galera, em 2023 já, o Liam chegou a anunciar que estava preparando um segundo álbum solo, mas infelizmente esse álbum nunca saiu. E é aí então que a gente chega no ano de 2024. E com ele, com esse ano de 24, uma tragédia que ninguém esperava. Morte trágica e mistérios. Era a madrugada do dia 16 de outubro de 2024, quando Liam caiu da varanda do terceiro andar do hotel Casa Sur Palermo, em Buenos Aires, na Argentina. Ele estava na cidade para um evento privado e se hospedava em um dos quartos mais luxuosos daquele hotel. A queda foi fatal. O cantor até foi socorrido, mas ele já chegou sem vida ao hospital. A notícia se espalhou como um choque no mundo todo. Liam Payne, aquela jovem estrela que todo mundo viu crescer na carreira desde a adolescência, agora aos 31 anos de idade, estava morto. O ex-vocalista do grupo One Direction, Liam Payne, foi encontrado morto no hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. O cantor tinha 31 anos. Liam Payne faleceu após cair do terceiro andar do edifício, localizado no bairro de Palermo. Depois que a trágica notícia veio a público, começaram então as especulações do que teria acontecido naquele hotel de luxo argentino, e daí começou então o mistério da morte do Liam Payne. Inicialmente, muitos imaginaram que pudesse ter sido uma morte intencional, se é que vocês estão me entendendo, dado o histórico de depressão e vícios que o artista vinha enfrentando. Porém, a necropsia revelou algo inesperado. Liam estava inconsciente no momento da sua queda. E existia um combo terrível em seu organismo, com álcool, cocaína e antidepressivos. A combinação dessas substâncias provavelmente o fez desmaiar e despencar da varanda. Com isso, a hipótese de morte intencional foi descartada oficialmente. Só que isso levantou ainda mais perguntas. A polícia argentina abriu um inquérito por morte suspeita, duvidosa. 3 pessoas então que estavam com ele naquele hotel, um amigo próximo e 2 funcionários foram acusados de homicídio culposo, que é quando não há intenção clara de matar, mas existe aí uma espécie de negligência grave. Outros 2 envolvidos foram indiciados por fornecimento das drogas. O que essas pessoas estavam fazendo com ele naquela noite? Por que ninguém impediu que o Liam chegasse àquele ponto, ficasse tão alterado daquela forma? E por que demoraram tanto para chamar o socorro? São perguntas que até hoje os fãs fazem. As câmeras de segurança do hotel mostraram movimentações estranhas no quarto do Liam e relatos anônimos sugeriram que ele pode ter sido vítima de um ambiente descontrolado. E o ponto aqui é que
todos sabiam ou deveriam saber, uma vez que ele era super famoso e essas notícias corriam, se espalhavam. Então um amigo próximo e 2 pessoas que estavam com ele deveriam saber que ele passava por esses problemas de ordem emocional, psicológica. Então propiciar esse ambiente onde ele pudesse se drogar, beber, usar os antidepressivos, talvez se enquadre realmente nessa questão legal do homicídio culposo. E por isso, inclusive, que a investigação mirou e estabeleceu essa tese. Mesmo com todas as investigações, muita coisa ainda permanece nebulosa, é bem verdade. Os detalhes completos do que realmente aconteceu naquela madrugada continuam envoltos em contradições e silêncio. Saiu a notícia agora em fevereiro desse ano que a justiça argentina absolveu 3 pessoas que estavam sendo investigadas: o amigo e os 2 funcionários do hotel. Entretanto, pelas últimas notícias que eu vi, Ezequiel Pereira e Brian Pais, os que foram acusados de vender as drogas para o Liam Payne, permanecem presos enquanto aguardam julgamento. Fato é que para os fãs ficou um sentimento amargo, podemos dizer, o luto pela perda de um ídolo e a frustração por não saber a verdade completa dos fatos. Para amigos próximos do Liam, existe apenas um grande vilão para a tragédia ter acontecido: as drogas. A morte do Liam Payne não foi apenas o fim de uma carreira muito marcante, foi o colapso de uma vida pessoal marcada por pressão, vícios e o peso invisível, sim, da fama. Por trás do brilho dos palcos e dos milhões de fãs, havia um homem tentando se manter em pé enquanto tudo ao redor parecia desmoronar. Esse é só mais um exemplo que mostra que a fama, o sucesso e o dinheiro não são escudos contra os fantasmas internos que todos estão sujeitos a passar. E a morte do Liam deixa muitas perguntas sem respostas. Por que ele estava cercado de pessoas que, ao invés de ajudar, contribuíram de certa forma para sua queda? O pior é que isso não acontece apenas entre os famosos. Quantas vezes não nos vemos cercados de pessoas que nos dão coragem em continuar fazendo coisas erradas, não é? Quem nunca presenciou uma situação onde alguém de repente começa a te motivar a fazer alguma coisa sabidamente prejudicial, querendo às vezes dar a sensação igualar, porque a pessoa também pode estar passando por um problema, alguma dificuldade na vida e parece que quer te puxar para lá, ao invés de encontrar um caminho para que ambos saiam de lá. Um ciclo perigoso e vicioso que propicia às vezes grandes tragédias lamentáveis. Liam Payne nos deixou cedo demais, mas talvez no meio de tanta tristeza, sua história possa servir de alerta sobre saúde mental, sobre vícios, sobre a importância de se cercar de pessoas certas. O que eu posso desejar é que ele tenha encontrado a luz, que esteja descansando em paz. Mas me diga você, acredita que essa morte do Liam tem alguma coisa por trás que ainda não foi revelada, que não sabemos? Ou foi só realmente uma triste fatalidade? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Agradeço imensamente a companhia, um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.